Você já deve ter se perguntado, qual é o personagem da Disney que é mais valente? Ou porque as princesas dessas histórias são órfãs? Se quiser saber a resposta, assista agora. As curiosidades do universo da Disney. Você já deve ter se perguntado por que muitos dos personagens de desenhos animados usam luvas. Mas por quê? Antes de 1929, as mãos dos personagens eram visíveis. Veja o exemplo de uma das primeiras animações de Mickey Mouse. Como você pode ver, o ratinho não usava luvas. Foi a partir desta animação que os animadores começaram a desenhá-las. Uma das principais razões foi para destacar as mãos. Na época os desenhos animados eram em preto e branco, e para os espectadores era difícil reconhecer as mãos e os pés. As luvas brancas fizeram com que os espectadores pudessem ver os movimentos das mãos, bem como fazer com que parecessem mais humanos. A história de qualquer personagem de desenho animado começa na prancheta. Aqui as suas características serão modificadas. Os animadores vão modificar até que tenham 100% de certeza de sua aparência. É difícil imaginar que os primeiros esboços de seus personagens favoritos, como Rapunzel ou Aladdin, fossem parecidos com isso. Apenas observe como eles desenharam pela primeira vez Aladdin e a princesa Yasmin. No passado os estúdios da Disney não faziam apenas filmes sobre contos de fadas. Na verdade, houve um tempo em que eles fizeram vários curtas-metragens animados um pouco estranhos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte do cinema americano era dedicado à propaganda contra o nazismo, e os desenhos animados não eram exceção. No final da Segunda Guerra, o governo dos Estados Unidos solicitou uma série de vídeos educativos, variando em diversos temas, como por exemplo um desenho explicando a tuberculose. Esse homem será lembrado para sempre pelas gerações passadas e futuras. Alguns filmes imortalizaram seu nome de maneiras incríveis. Por exemplo, sabemos que o nome do robô é escrito assim. No entanto, a maioria das pessoas não sabe que o nome do robô é também um acrônimo de Walter Elias Disney. Outros filmes como Fantasia fizeram algo parecido. Você deve se lembrar do Poderoso Feiticeiro. Se o seu nome for escrito da direita para a esquerda, veja o que acontece. Dizem que o principal animador deste filme criou o nariz e as sobrancelhas iguais ao de seu fundador. Todos devem se lembrar do famoso rugido de Mufasa. Mufasa! Mufasa, Mufasa, Mufasa! A maioria das pessoas não sabe de onde vem este som. Alguns pensam que o estúdio gravou um incrível leão rugindo, mas a realidade é outra. Os rugidos foram criados por um ator, usando apenas um balde de lixo e a sua voz. Um detalhe que é comumente passado por alto nos filmes da Disney é que muitos dos personagens não têm mãe, ou porque ela morreu, ou simplesmente não são mencionados na trama. Existem várias teorias sobre o porquê disso. O primeiro argumento é que é por praticidade. Os filmes têm uma duração média de 90 minutos. Assim não há tempo suficiente para explorar a vida de cada personagem. Ao mesmo tempo os filmes da Disney giram em torno da maturidade e do crescimento dos personagens. E por serem órfãos, heróis e princesas devem aprender a crescer e sobreviver por si só. A segunda explicação é um pouco trágica. No final dos anos 30, devido a um vazamento de gás, a mãe do fundador morreu asfixiada em casa. Devido a este fato, este tipo de cena aparece em vários de seus filmes. Os animadores usam como referência pessoas e animais para dar vida a seus personagens. Alguns dos mais comuns são felinos, ursos, cães, gatos e criaturas. Alguma vez você já se perguntou qual animal serviu de referência para criar esta criatura? Ele é uma combinação de vários animais, entre eles a juba de um leão, a barba de um búfalo, as presas de um javali, um par de olhos humanos e a cauda e as pernas de um lobo. Ao combinarmos todos eles teremos esta criatura. Aposto que nunca tinha visto antes tantos detalhes de um personagem.
Quando assistimos a um dos filmes da Disney, podemos experimentar uma sensação de déjà vu. Não se assuste, você não está ficando louco. No passado o estúdio reciclava algumas cenas. O exemplo mais notório está na dança final da Bela e a Fera. E se assistirmos o filme A Bela Adormecida, podemos ver uma cena muito semelhante. Este é um dos maiores segredos da Disney, embora a essa altura todos devem conhecê-lo. Vamos lembrar como era trabalhoso e complicado fazer uma animação no passado. Hoje em dia temos computadores, que facilita muito o trabalho dos animadores. Antes eles tinham que fazer 24 desenhos por segundo. Assim, para economizar tempo, eles usaram cenas genéricas em alguns momentos dos filmes. Os animadores do estúdio não costumam criar batalhas onde as pessoas são mortas. Tendo isso em mente, pode ser uma surpresa saber que o filme com mais mortes em nome de um personagem não é um vilão, mas uma princesa. Em seu filme, Mulan consegue defender-se contra uma emboscada feita por inimigos. Ela usa um canhão para criar uma avalanche, que soterra a totalidade das forças inimigas. A equipe de animação diz que animou 2.000 homens a cavalo. Mesmo que seja um duro golpe em sua infância, Mulan, tecnicamente é a culpada por 4.000 mortes. E agora que chegamos ao final do vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe-me saber, escrevendo nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.